vivo na CredFit. Bacana. Já tô lá, você que é o percursor da academia aí, faz a introdução aí do evento de hoje. Vamos lá, pessoal, muito bom dia para todos. Hoje teremos uma apresentação especial, que é o começo e o início de animar, né? Isso aí. Fazendo as técnicas de negociação. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Na verdade, eu escolhi esse tema porque eu acho que é um tema muito pertinente para o nosso dia a dia e para o dia a dia de todos, né? Negociação está intrínseca na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. A ideia aqui é um tema técnica de negociação, mas não é tratar de todas as técnicas, ou muito longe disso. Talvez o tema pudesse ficar em negociação, porque a ideia é introduzir, realmente falar um pouco do que é a negociação e alguns tópicos que eu elenquei desse tema, né, que aguce a nossa curiosidade em dar uma lida maior, melhor. Hoje no Google, por exemplo, se você colocar esse temazinho, aparece lá trilhões de coisas falando, de experts, mestres falando do assunto, enfim, e cada um tem uma vertente que converge para a essência da coisa, que é chegar a um senso comum, ao ganha-ganha, enfim. Eu vou abrir aqui a nossa conversa com uma frase ou um pensamento focado em negociação, né? Da Margaret Thatcher, que ela fala o seguinte: o consenso é a negociação da liderança, né? Ela traz a visão do líder e da negociação para o líder. Do ganha-ganha, né? Do ganha-ganha, né? Então, para a liderança, para o líder, como ela representa, né, uma grande liderança, é o consenso, é tentar negociar que o consenso entre as partes sempre vence. E aí eu trago inicio com 3 questionamentos assim, para a gente conversar. Que é o que é negociação, saber negociar é importante, e em que situações nós negociamos, né? Eu tentei botar em prática o que você falou da outra vez, de memorizar, mas ainda não consegui. Eu consegui uma parte. Uma parte, eu tentei, mas aí, ó, ele está começando. Cenoura, tapa na cara. Cenoura, farinha. Primeiro o ambiente, que é o carro, né? Não, o importante são 7 itens, obviamente fazer a feira. Cenoura, a farinha, cenoura, ovo, leite, chuchu, tomate. O tomate de grande, Oi? No campo você chama cebola. É isso, mas não consegui ainda. Então vamos lá. Aí eu trouxe aqui o que é negociação, um conceito, né? Em geral, negociação é o consenso entre partes para se chegar a um objetivo comum. Não necessariamente bom para todos os envolvidos, mas necessário para se alcançar o desejado. Então, essa definição aí de negociação é bem abrangente. A gente até ontem, na hora que conversou algo a respeito, eu entendo que a negociação ela deve levar ao benefício de ambas as partes, né? Uma boa negociação. É o que você falou há pouco, né? É a questão do ganha-ganha. Na realidade, e não só uma das partes ganhar, que a gente vê muito por aí. O meu interesse em negociar e levar vantagem é maior do que entender que o outro que está na outra ponta negociando também, os demais também precisam de alguma forma se sentir satisfeito e levar vantagem. E aí eu fiz as outras 2 perguntas, né?
saber negociar é importante? Sim, saber negociar é importante. E eu acho que assim, esse saber negociar é ter consciência. Alguns pontos que eu vou trazer aqui é ter consciência do que precisa para se fazer uma boa negociação. Não puramente você levar a negociação, porque você está negociando em todo momento. Você negocia com seu filho, com sua esposa, você negocia numa compra, você negocia numa venda. Então tudo é negociação. Profissionalmente a gente negocia. Então assim, ter consciência de que você está negociando. Acho que esse é o primeiro passo. E aí tem a outra pergunta que eu trouxe, que é: em que situações negociamos? Eu já respondi. Todas. Em todas. Sempre a gente está negociando de alguma forma. Não necessariamente com viés de venda, de compra e venda, de ganho financeiro, mas com viés de negociar situações. Tempo. Né? De tudo a gente termina negociando. Aí eu abri um outro tópico aqui falando assim: quais os motivos para não saber negociar? E aí, esse ponto eu achei interessante, porque tem 3 itens aqui que eu trago para a gente pensar. A falta de pesquisa, e aí nesse sentido, falta de pesquisa é mais a questão de você ter, olhando profissionalmente, um treinamento sobre o assunto, um conhecimento do assunto, ou um material apropriado do tema que você quer negociar, queira negociar. Né? Trago um outro ponto também, que é a aversão ao conflito. Se você entra numa negociação, necessariamente você entra num conflito. E não é um conflito de briga, de duelo, mas você entra no conflito. Mas é justamente a arte de negociar, acho que é essa, né? Não deixa, porque a partir do momento que você perdeu a rédea você pode partir. Da boa conversa, acabou, né? Acabou ganha-ganha. Então, mas toda negociação, entre aspas, é um conflito. Né? De pensamento, de posicionamento, é um aprendizado, é um ceder, é um ganhar. Então, a aversão a esse tipo de coisa pode te levar a um ponto negativo. Isso é comum. É comum. É o mais comum. Na realidade, assim, no treinamento que eu participei e que eu me recordo, esse ponto é maior ou menor, tem um maior ou menor grau, mas todo mundo tem. Por exemplo, quando você não domina determinado assunto, que você entra numa discussão, e essa discussão entenda como uma negociação, você termina assim, né? E se você não tiver um equilíbrio para entender que você precisa aprofundar, conhecer, para ter uma argumentação melhor, você pode entrar numa de perder essa situação. E o outro ponto desse item que eu trouxe vem a vergonha de defender os seus interesses. Né? Esse ponto é muito assim, que também é intrínseco no menos e mais em nível de grau nas pessoas. Às vezes a gente tem vergonha realmente de defender. Uhum. Eu entendo muito bem isso, que às vezes você tem vergonha. Eu às vezes já passei por situações que você fica meio envergonhado. Pô, eu não penso de uma forma, mas aquilo foge ao senso comum, por exemplo. Você se sente meio envergonhado, intimidado. Tem a ver com a falta de confiança também, né? Exatamente. A autoconfiança que é um dos outros pontos aqui de vantagem para negociar. E o conhecimento das informações, né? Porque, por exemplo, às vezes eu me pego assim, eu posso apertar até quanto? No ponto de, às vezes eu acho até que eu estou prejudicando o outro lado, não vai ser um ganha-ganha, eu estou meio que apertando tanto que o outro lado vai acabar perdendo. Isso não é bom também para a negociação, né? É isso. Por outro lado, o que eu tenho que saber é, se o cara aceitou por alguma razão, porque está aceitável para ele. Exato. Então, né? Às vezes não né? Esse é o problema, né? Porque assim, no poder de negociação, se você tem duas pessoas que têm medo do embate, tem receio de tudo, não tem autoconfiança. Você pode impor a sua decisão para o outro e ser extremamente negativo. Para todo mundo, inclusive. Então, exatamente. E essa vergonha é a vergonha de se expor também, né? Se você não domina e tal, às vezes você
vê numa situação de palestra e tal, você tem vergonha de expor aquilo que você pensa por meio de N coisas. Então, esse é um ponto que trava a negociação. Aí eu trago aqui elementos importantes para negociar. A informação, que a gente já citou aqui, né, o conhecimento e tal, o tempo, porque aí o tempo, não estou falando nesse ponto aqui, não é negociar o tempo, é sim o tempo que você tem para que aquela negociação se conclua. Porque às vezes você entra numa decisão ou entra numa mesa de reunião e precisa sair dali com algum tema decidido. Você só tem aquela meia hora para resolver. Então, se você prolonga demais ou se você encurta demais, o tempo nesse sentido, ou então você precisa estar no final do mês, você tem uma negociação para sair, se você fechar, você bate a meta, se você não fechar, você fica sempre sem bater a meta. É nesse sentido, o tempo limitando a negociação, o momento. E o poder, nesse caso aí, o poder, eu vou trazer aí um desdobramento para esse ponto que é entendido como alguns trunfos na negociação, né? O poder, quando a gente fala da expertise, né? No sentido de se você domina aquilo que você traz para a negociação, é um poder diante de outros que não têm essa expertise. A credibilidade com que você expõe, com que você traz, com que você coloca, isso também é um poder diante da negociação. Um ponto aqui, a hierarquia. Exato, autonomia, né? Tem assuntos que não tem poder de decisão. Aí então, na negociação, você pode até sugerir alguma coisa, mas não o seu poder não é decisivo. Então, você está com um diretor, você é gerente, o diretor quer que faça, você vai terminar fazendo. Isso levando para o mundo, né, do profissional. Mas se você levar para o mundo pessoal, pai e filho, não tem. O poder está no pai, nos pais, né? Poder que eu falo no sentido de respeito e tal, nesse sentido aí. E a habilidade de negociar, que é meio... O poder no caso do quem é que decide a coisa, né? Quem bate o martelo. Isso, um dos pontos, né? Exatamente, um dos pontos que abre o poder como sendo um trunfo na negociação. Porque se você detém isso, no final da linha, se você perdeu as argumentações e tal na negociação, mas você de fato acredita que tem que ser daquela forma, você vai usar a sua hierarquia, ou de diretor ou de pai, dizendo não vai ser feito assim e ponto. O inverso é verdadeiro também. Isso não deixa de ser uma técnica de negociação. Às vezes você usar a falta de poder de decisão para não chegar num certo ponto que você não quer que chegue. Então você fala, até esse ponto eu consigo, até lá não, tem que levar para cima. Aí você acaba dando uma quebra no tempo, né? E depois às vezes você consegue... Que não deixa de ser poder. É o poder... De não aceitar. É o seu poder, no caso, né? É você ter consciência do que você tem, de como você leva o que você tem de poder para uma negociação. Né? Se você levar um pouco mais, você pode ter uma reversão àquilo que você deseja. Eu acho que é isso que você quis, né? Colocar. Outro ponto, tá. Aí falamos do poder, e aí eu entro num outro tópico que fala sobre os pré-requisitos para se negociar, né? Esse aí o interlocutor lá coloca no material, né? Eu vou falar os quatro e a gente dá uma discutida aqui, ó. Separe, não é melhor por item, eu acho. Separe as pessoas do problema. Então, quando você entra na negociação, você tem que necessariamente... Problema aqui, eu acho que é mais no sentido de o que você deseja que seja resolvido ou decidido naquele momento de negociação. Por exemplo, não vou com a sua cara, não suporto Eduardo. Não importa isso, mas eu tenho que decidir algo com ele. Então, eu tenho que, nessa interlocução de negociação, esquecer esse pré-requisito que eu tenho, essa imagem que eu tenho de Eduardo, que eu tenho do Jatobá, e levar o ponto levar um problema para frente, uma questão que eu quero resolver. Então, tenho que focar o tema da negociação. Ou até o contrário, muitas vezes é difícil. Eu já passei por muitas situações que eu gostava muito da pessoa, mas era uma negociação dura.
ao ponto de quase ter medo de romper relações. O inverso. Então é justamente isso. Eu geralmente chegava e falava, olha, amigos à parte, vamos tratar do problema, porque... É separar a pessoa da questão. O fato de, quando a gente fala de inadimplência, né, isso começa a complicar e fala, bom, a gente está representando empresas aqui, mas as pessoas são pessoas, né? Exato. Os amigos é a nossa parte. Outro ponto aqui que eu trago concentre-se nos interesses, objetivos em comum, não nas posições. Na realidade, assim, aqui eu entendo que é o seguinte, na negociação você tem que levar para a pauta e para a decisão o que é em comum dos dois. Não o seu posicionamento ou o meu posicionamento. É o que é comum que vai levar ao consenso que a gente iniciou a conversa lá. E esse consenso, muito provavelmente, se tem itens comuns, né, no pensamento, na discussão e tal, vai levar a um ponto de equilíbrio que eu entendo que é a melhor forma de se negociar, né? Você chegar ao ganha-ganha, que a gente comentou, ambas as partes ganham. Não necessariamente, eu posso até achar que você não esteja ganhando tanto, mas para você é um ganho. Você está ganhando. Sim. E que é isso que importa. Você nem sabe o que. Isso. Né? Cada um tem sua estratégia, seus interesses. Né? Outro ponto aqui é invente opções de ganhos mútuos. Um pouco do que a gente já falou. Se algo está levando a uma decisão que fica inerente ganho e perda, invente. Esse inventar, seja criativo, traga uma outra solução, que ambas as partes saiam satisfeitas daquela negociação, daquilo que está sendo discutido. Outro ponto aqui, insista em critérios objetivos. Esse item, quanto mais objetiva seja a discussão, no sentido de fatos, de exemplos, né, palpáveis, melhor será a condução da negociação, melhor será a veia, né, que você vai seguir para chegar ao ponto em comum. Se entrar em muito devaneio do que eu penso, do que eu acredito, e o outro não acredita naquilo que você está trazendo, você termina esvaziando um pouco a condução. Mais um ponto aqui que eu trouxe que achei muito interessante para a gente estar aqui conversando é o que pode prejudicar uma negociação. Né? Pontos que eu achei importante trazer. Aqui, ó, a incoerência, você afirma algo, mas traz um exemplo que não dá suporte àquilo que você está afirmando, por exemplo. Prometer e não cumprir. Para mim, isso aí também numa conversa, seja ela qual for, profissional, pessoal, não prometa. Familiar. Familiar. Pai, né? Não prometa aquilo que você não consegue, ou não vai fazer, ou não vai cumprir. Porque você quer um elo, para mim, é premissa, que é a confiança. E a confiança, ela não se compra, né? Você conquista ao longo do tempo. Então, você se relacionou, a gente mesmo, recentemente com um escritório que a gente está negociando. Se as premissas ali não se cumprirem, a gente vai terminar não dando continuidade a isso. Então, um exemplo para mim o despreparo, você não está preparado para falar, não entre para negociar se você não tem um conhecimento, uma argumentação, ou você não tem uma autoconfiança que te traga, enfim, o despreparo para... Fazendo um ponto só nesse item de preparação, né? É muito importante isso mesmo, né, Adriano? E não é trivial você pensar que você precisa se preparar. Por mais que você domine um assunto, a preparação envolve pesquisa, então, e de fato com os fatos objetivos e tudo mais, que é onde você vai poder, assim, né, chegar no ganha-ganha. Qualquer negociação, né? Principalmente os comerciais, obviamente, né? Mas... Até por mais que você seja especialista, a preparação envolve também a parte de síntese, né? Você colocar a informação do mais simples possível, mais objetivo,
para você conseguir o seu objetivo, atingir. Para que o outro te compreenda melhor. Exatamente. Você passa uma reunião Sem de dúvida. 2 horas, como você poderia ter resolvido em 10 minutos. Sem dúvida, sem dúvida. Aí o outro ponto aqui que eu trouxe nesse item, né, que pode prejudicar a arrogância. Aí é talvez um contraponto do que a gente falou aqui, você ser especialista, tá preparado, mas assim, não trazer para a mesa a arrogância de que você é o cara do assunto. Porque você pode ter pessoas ali que não são, e você tem que não descer de forma negativa, mas descer para... O universo da humildade, né? Entrar com humildade para entender que você precisa atingir aquela pessoa e não é lá no pedestal que você vai conseguir isso. A falta de empatia, que eu acho que é um pouco aí, a arrogância, a falta de empatia, elas caminham juntos. E o desequilíbrio emocional, que você pode estar preparado, conhecer muito e ter um cara lá, o famoso cri-cri que pergunta, que você acha que é óbvio, que ele devia ter entendido, mas o cara não entendeu. Às vezes ele te provoca de forma consciente para ver se desestabiliza você. Então o emocional também tem que estar bem. E como? Outra coisa, você às vezes acha que está muito preparado, mas a pessoa que está na outra ponta traz algum item que você não se atentou, ou algum contraponto que você não tinha pensado, e isso não pode te desmontar emocionalmente. Então o equilíbrio é sempre... Eu acho que para ser o equilíbrio emocional, via de regra, ele é importante em todas as searas da vida, né? Bom, a gente falou aqui do que prejudica, e aí eu trouxe assim, características de um negociador e em seguida os tipos de negociador, para dar uma estimulada, até uma curiosidade aqui da gente, né? A característica de um negociador seria comunicador e persuasivo. E aí nesse ponto eu acho que entra muito aquela questão da escutativa. Não sei se você já deve ter escutado. A escutativa, que é aquela que você ouve e fala, porque assim, muitas vezes você fala, não percebe nem o que o outro está dizendo. Então a escutativa é justamente você estar praticando e fazer, e nessa escuta, você ouvir o outro, e dali você, além de escutar tudo que está sendo dito, tirar pontos da fala do outro que favoreçam a sua fala. Então essa é a prática da escuta ativa. E o negociador, ele tem essa comunicação, ele tem essa percepção. Se não tem, precisa desenvolver. E se tem, precisa estar atento a isso, porque é muito importante. Traz outro ponto aqui do observador, que a gente acabou de falar, observar no sentido de não só ouvir, mas observar o que está sendo conduzido, tudo que está sendo dito. Às vezes o que é importante para o outro não é importante para a sua fala, mas você consegue atingir ele naquilo que ele falou. Então, ser bem observador a situação. Sociável. Isso aí, sociável, eu não vou nem me estender, que por si só você já fala. Sociável, o cara ter uma boa chegada, cumprimentar, ser educado, enfim. Nesse ponto aqui, o autor, o consultor, ele coloca como honestidade um dos pontos. Na minha visão, para mim, honestidade não é uma característica para ninguém. Eu entendo assim, né? Eu entendo que honestidade para mim é princípio para todos. O que eu vejo de característica dentro da honestidade, que aí sim, você precisa na negociação, como um negociador, primeiro, olhando para a honestidade, você ser transparente naquilo que você está negociando. E outro ponto que eu coloquei aqui, ser claro. Então é a clareza e a transparência daquilo que você está ali colocando na mesa. Que acho até que de uma forma reflete, vamos lá, nesse conceito de honestidade na linha da confiança, né? Ou seja,
isso aí embasa você manter uma linha de confiança. Concordo. Se você quebra isso, ou seja, no fundo você fala uma coisa que não é, então de uma certa forma é desonesto, você quebra uma linha de confiança e aí acabou o seu ganhar-ganha. Assim, dificulta a relação, né? Então... Bom você falar até isso aí, porque eu pensei aqui no seguinte: com característica para uma negociação, eu acho que a honestidade caberia, então. Porque eu coloquei aqui a honestidade como princípio, para mim, como pessoa, para você, como assim, como negociador. Mas se a gente olhar a negociação, si, a gente pode dizer fatos inverídicos. A gente poderia dizer a honestidade na negociação. Eu acho que esse é o ponto principal das discussões hoje em dia, principalmente. Porque o que acontece? Temos que ter honestidade. O problema é que quando as pessoas vão para o embate, elas querem ganhar. O primeiro pensamento. Falando de forma genérica, certo? E é o que acontece. Nesse sentido. Os fatos, por mais que sejam fatos, a interpretação deles são distorcidas em cima do que cada um pensa. Então aquilo que a gente imagina que seja um dado transparente, ele é deturpado no meio do caminho para poder favorecer o seu ponto de vista, a sua argumentação. E aí na política nem se fala, né? Pois é. Então, até que ponto a gente... a pergunta no sentido quando você tem uma discussão, você tem uma negociação, onde ambas as partes estão nos extremos e os dois querem sair de lá com o seu ponto de vista simplesmente... como uma verdade, né? Como uma verdade. Ele quer ganhar. A pessoa entra na negociação com o sentido de não, eu preciso ganhar. E ganhar necessariamente aquilo que eu pensei antes de chegar na reunião tem que ser sancionado. E aí, como lidar com isso? Não, justamente esse ponto, então, eu refletindo até nessa conversa aqui nossa, eu acho que é uma característica, então, da negociação realmente. Com característica, porque você, nesse caso, trazendo essa situação, não significa dizer que você não tem o princípio da honestidade. Mas você precisa trazer essa honestidade como característica da sua negociação. Bom, o ponto que você está trazendo aí, de que você precisa ganhar, que você... você tem que trazer as suas ideias, elas serem genuínas, e essas argumentações serem maiores, ou no sentido de serem suplantar a argumentação do outro. Se não, o que precisa ser feito é o que a gente falou desde o início, tem que entrar no consenso para que haja o ganha-ganha. Se você vem com a sua convicção e a sua única convicção tem que ser essa, e o outro vier também, se tiver o embate, o que vai sair dali não vai ter negociação. E aí? Esse é o ponto, essa é a minha pergunta. Nessas situações que a gente está vendo cada vez mais corriqueira, como lidar com essa situação? Simplesmente não chegar no consenso? Não. Abrir mão? É o contrário, abrir mão. As partes até onde pode. Onde pode. Mas justamente, mas vamos lá, não dá para dizer que toda negociação é possível, né? Não dá. Então, assim, eventualmente vai chegar um ponto que você vai entender que não tem negociação, né? E aí sobe. Ou sobe, ou quem tem o poder de decisão não acontece. Ou Né? não Assim, acontece. o negócio não acontece, a relação não acontece, seja lá o quê. Vai acabar sendo um perde-perde, então. Porque um exemplo claro poderíamos, né, chegar e ser um ganha-ganha. No fundo vai ser um perde-perde e não tem jeito, né? Nós tivemos uma situação, não vou citar nomes, é óbvio que a gente está aberto aqui, uma situação recente que reflete isso. A princípio a gente achou que seria um ganha-ganha. Ok, já entendi o recado. Né? Quando levamos para a mesa e entendemos todos os critérios, não era um ganha-ganha, e a gente achou por bem o quê? Protelar essa negociação para um futuro. Faltou transparência, né? Nesse caso. Sim, faltou comunicação, talvez. Ele não foi, vamos lá, a situação não foi inverídica, foi parcial. Isso. Isso é o problema, né? Da honestidade, né? Da transparência.
Que está ligado com a transparência. E aí, até que ponto ele... Nesse exemplo aqui, eu acho que a galera não vai... Não é para entender mesmo. Nesse exemplo que a gente está falando aqui, na verdade, eu acho que não faltou o ponto que a gente estava citando no anterior de honestidade. Porque a gente percebeu que houve uma mudança de critério no momento que foi. E quando esse critério... E não foi de má fé. Quando esse critério virou, pra gente, não fez sentido. Pode ser que faça num futuro próximo, mas nesse momento não faz sentido. E pode até ser que se a gente tivesse um interesse nesse momento, outros interesses, a gente conseguiria mudar, né, para tentar chegar a um consenso. É que na prática, o conjunto da história, a gente chegou à conclusão que não era o momento, mas... Bom, vamos lá. Mas tem mais 2 pontos nessa característica do negociador, né? Que é a autoconfiança, que você colocou. Né? E aí a autoconfiança tem, tem 2 pontos aí que eu entendo que é a autoconfiança da pessoa mesmo. A pessoa já tem autoconfiança. E a autoconfiança trazida, né, pelo preparo. Eu me preparei, então eu tenho consciência de que estou preparado para aquilo. Então eu tenho autoconfiança. Diretamente ligado. Ou o cara é autoconfiante, sem se preparar, se preparando. Tem pessoas que são assim, né? Que vão para a conversa e tal, e é inerente ao cara a autoconfiança. É algo. Até fazendo esse gancho que você falou, Danimar, logo no começo você falou, bom, há características de um negociador. Muita gente acha que isso é assim, você nasce com, né? Claro que tem perfis, né? Assim, de pessoas que realmente têm uma predisposição, etc. Mas grande parte é esforço, capacitação, treinamento, autoconsciência. Até porque todas as habilidades que você comentou aqui, elas não só podem, como devem ser melhoradas. Isso. Então, adquiridas e necessariamente melhoradas. Vai lá. Não vi nenhum aí que nasce nenhum. Você pode ter a facilidade de já possuí-las. Por exemplo, no aspecto de timidez, né? Às vezes isso pode atrapalhar, né? Então, assim, tem características pessoais que podem, né, favorecer ou atrapalhar, mas todas elas são superáveis. Exatamente. E o último ponto dessas características seria ser paciente. Paciente, e não seria o último ponto, criativo. Né? Paciente no sentido de tempo. Às vezes você precisa fechar uma negociação, mas não é no seu tempo, é no tempo da relação. Então, às vezes você necessita fechar. Vamos trazer para o mundo pro profissional. Preciso fechar uma meta, mas a decisão de quem vai adquirir ou fechar esse negócio não é nesse momento, é no momento futuro. O que a gente estava discutindo agora protelou para o que vem. Então, o tempo, a paciência nesse sentido. Às vezes não se fecha, não tem uma negociação nesse momento, mas ela traz um resultado muito melhor no futuro. Tem até um amigo meu, que até posso citar o nome, que é Rodrigo Carnaúba, ele é um ótimo comercial, gestor e tudo mais, que ele me falava sempre isso. Ele falava: a gente tem que entender que a prioridade do outro não é a mesma prioridade nossa. Então, e ainda mais a gente, como no caso dele, ele estava como fornecedor cliente, ele está oferecendo um serviço, ele está querendo conquistar o cliente. Não adianta que na meta dele estava fechar esse mês. Se ele sabe que o cliente dele tem outras prioridades e está pensando em outra coisa, no fundo, se ele apertar demais, ele vai perder o negócio. Isso. Porque o cliente vai falar: cara, não quero fazer isso agora. Então esse tempo de o respeito à prioridade dos outros é essencial, né, nessa... Pegando o gancho e levando para um lado profissional, assim, comercial, é por isso que tem lá uma regra, mas assim, a ideia de que quanto mais você oferta, maior será a sua probabilidade, a possibilidade de você ter êxito. Justamente por isso. Porque às vezes o produto não é interessante para você, é para o outro. Então, quanto mais você cria uma carteira um ambiente de relacionamento, de oferta, você cria a possibilidade de refletir essa de conversão, né? Isso, para o seu tempo. Porque
vai acontecer fechamento de operações, de negócio e tal, no tempo do seu parceiro, do seu cliente, que vão te ajudar que você nem esperava. Foi coisa que você plantou a semente lá atrás, que não fazia sentido lá atrás e passou a fazer sentido cá na frente. Por isso, quanto mais você oferta, mais a sua taxa de conversão tende a aumentar. E criatividade. Bom, criatividade é você estar ali no insight, ser criativo, ter argumentação, enfim. E para a gente fechar aqui, eu também achei interessante, quais os tipos e estilos de negociação, de negociador, que é um pouco do que você até comentou aqui. Aqui sim eu vou falar e aí a gente fecha e discute um pouco para não se alongar tanto. Eu trago aqui o competitivo, que eu botei 3 características, assim, 3 características fortes, mais fortes, que seria o foco no resultado. O cara que é competitivo, que tem essa característica forte, ele tem foco no resultado, é um cara determinado. Evita ceder. O competitivo, ele quer ganhar, então ele vai competir, ele evita abrir mão, né, e você vê um outro ponto aqui, é que pouca atenção à necessidade alheia. Então ele está muito mais preocupado naquilo que ele precisa fazer, que ele quer fazer, onde ele quer chegar, do que a argumentação do outro. O outro tipo... Só um parênteses, desculpa interromper. Mas uma coisa que me incomodou, né, recentemente, eu vejo muito, tem muito vídeo no YouTube que aparece, tenha êxito em qualquer negociação. Né? 5 passos para você ganhar qualquer batalha argumentativa. E não é assim, né? Tá, mas deixa eu só colocar um ponto, não rebatendo o que você falou, mas um bom negociador, e aí não estou nem dizendo que eu sou, mas assim, eu acho que um grande negociador aí é conseguir identificar qual o tipo do outro e ganhar a negociação para ele, ou seja, ele vai sair no êxito, mesmo que isso não seja percebido. Eu quero dizer o seguinte, na prática, de repente, esses vídeos aí que vão ensinar o cara a ganhar, talvez a outra parte até ache que ele ganhou, mas no fundo você saiu também com o seu interesse bem concluído. Então, eventualmente numa conversa, que você está com um cara competitivo do outro lado, você precisa dar a entender que o outro cara está ganhando. Sim, mas no fundo, você perdeu entre aspas, mas está dentro do seu parâmetro que você fechou o que você queria, você ganhou. Né? O que já tocou atrás é interessante. Eu entendi o que ele falou. Eu acho que você traz o seguinte, não tem fórmula mágica. O que eu quis dizer foi o seguinte, diante de tudo que você colocou aqui, né, principalmente do gancho com a primeira fase, né, que é a negociação, a questão do consenso, do que de fato é a negociação. Né? A negociação é chegar a um objetivo comum onde ambas as partes saiam, a certo ponto, satisfeitas, né, com aquilo. Então, quando eu disse que fiquei incomodado com aquilo, é que desse ponto de vista, 5 técnicas que vai fazer você ganhar qualquer discussão. Isso aqui nunca vai bater. Esse é o ponto. Se os dois chegam, eu tenho 5 técnicas que eu sempre vou ganhar, se vocês têm 5 técnicas que ganhar, ninguém vai ganhar. O ponto que eu coloquei foi exatamente isso. Ele não falou 5 técnicas. Você ter consciência. Eventualmente, uma das 5 técnicas é você, entre aspas, perder, sabe? Você vai perder ganhando. Tem consciência disso. Eu não sei, de repente realmente os caras vão querer ganhar sempre e aí tá furado essas 5 técnicas. Realmente eu concordo com você. Mas de repente o cara é quase que uma fake de propaganda aí. Não é você sair com a percepção da mesa de vencedor, mas sim ter atingido o seu interesse que você quer. Perfeito. Ponto. Às vezes é você deixar o outro feliz. Às vezes esse é seu interesse. Então você acaba saindo por baixo. Entre aspas. Mas era o que você queria, conquistou o cliente. O ponto é, a gente não pode ganhar nunca, sempre. Isso é o que eu quero dizer, entendeu? E aí o meu incômodo com esse tipo de conteúdo é que dá a entender isso. Você tem que sempre ganhar, né? Obviamente, e você tiver essa prerrogativa lá de que... Não, e você tem que ter consciência de que você, entre aspas... Ganhar é relativo. É relativo, isso. Você, entre aspas, você está perdendo, mas entre aspas você está ganhando, é o que você colocou.
E aí, dentro desses tipos aqui, desses tipos, no final tem uma linha que traz assim, vamos dizer, o negociador, entre aspas, ideal. Aí eu vou fechar com essa. Falando do competitivo, vem o cooperativo, que seria o perfil flexível, evita dizer não, já é um contraponto ao competitivo. O cara não cede nada, o cooperativo ele já evita dizer não. Mas se ele tiver consciência disso, ele evitar dizer não, ele pode dizer de outra forma. E a preocupação com o outro. Então, ele está preocupado em ter uma empatia maior, em mostrar para o outro que... Aí eu venho com o impaciente, esse cara que ele tem senso de urgência, ele valoriza a pontualidade e procura simplificar as coisas. É meio o que a gente comentou há pouco, assim, eu preciso fechar esse negócio, tenho que fechar, e aí o cara, ele de toda forma, e traz isso para a mesa. O perfeccionista, que o cara é detalhista, segue regras e é organizado. O cara que se preparou, que tem lá todo um script e traz isso com o perfil da negociação. Aí entra com um cara que é... que é urgente, que é impaciente, o pau quebra. Porra, logo, né? E, por fim, aqui, dentro dos tipos, o sedutor, que é o cara que faz a negociação com base na emoção, tem jogo de cintura e alto poder de convencimento. E quando a gente, quando olha para esses tipos que eu estou trazendo aqui, é óbvio que devem ter outras nomenclaturas, outras várias, mas assim, olhando para um ideal, que seria assim, vamos dizer, um negociador que tivesse mais maduro e talvez case um pouco como você falou, Eduardo, que é ter conhecimento e saber conhecer, identificar o perfil do outro e trazer isso para lidar e trazer isso para o poder de convencimento, né? Aí seria o quê? Do competitivo você ter foco no resultado, do cooperativo você ter a preocupação com o outro, porque é trabalhar aquela tal da escutativa. Quando você não se preocupa com o outro, você não está escutando o que o cara está falando. Não adianta. O impaciente, você ter senso de urgência, porque aí você precisa também ter o time naquilo. Semana que vem e o resultado. E aquilo que você precisa trazer. Né? O tempo passou, a tecnologia mudou, você ainda está lá querendo vender uma tecnologia que já não é mais. Né? O perfeccionista é a organização. E do sedutor é o alto poder de convencimento. Então, essas características unidas traz um poder de negociação bem interessante para o cara que tem consciência de tudo isso. Perfeito. E eu somaria o que você está falando, por exemplo, todas esses itens dentro de cada tipo são técnicas, né? Na verdade, vamos lá, são características pessoais, mas também são técnicas a serem praticadas. Sim, você pode desenvolver. Quando não tem uma pessoa que pratica isso, inerentemente ele tende a cair realmente em algum desses pontos. Sim. Um negociador que pratica, ele pode praticar, digamos assim, todas essas técnicas. Sim. Se ele entra na negociação e consegue identificar que tipo de pessoa é o outro, ele se adequa e leva para a melhor negociação de acordo com cada uma dessas, ou seja, pela empatia. Ele vai conseguir se sintonizar com a pessoa de acordo com cada um. Né? E, assim, cara, e aí eu volto para o que eu tenho de entendimento, que eu acho que a negociação é um ganha-ganha. Quando você tem consciência disso, que você acabou de falar, você traz a negociação, entre aspas, para o melhor ponto de ganho que você entende para você, mas não necessariamente você está... Perfeito. O outro pode estar ganhando também um pouco daquilo que a gente falou lá ontem. Senão é duradouro, né? Isso. Então, assim, a minha satisfação
pode ser maior, a satisfação que eu estou falando em termos de ganho, então, maior do que a do outro, mas não necessariamente a do outro é menor que a minha, ele pode Tem que ser sustentável, né? Ou seja, não adianta, senão o outro vai quebrar, seja no negócio, seja na vida pessoal, seja, vai acabar com a relação, né? E é isso que eu acho que é bacana. Trazer consciência dessas técnicas, o bacana é, se eu trago isso para a minha consciência, eu consigo negociar melhor. Em tudo, né? Relação em tudo. Pessoal. Porque você vê que às vezes um embate, na vida pessoal, você vai pro embate, velho, às vezes você escutar, às vezes você não querer ter razão, te leva a um resultado melhor do que se você quiser ter razão. Aquela coisa, né? Quer ter razão ou quer ser feliz? Exatamente. Por aí, às vezes. Acho que dá pra fechar a conversa nessa. Quer ter razão ou quer ser feliz? Bem por aí. Bom, é isso, gente. Eu trouxe, acho que óbvio que é muito mais profundo aí o tema. Mas a ideia é conversa mesmo. Eu até comentei com você mais cedo. Para reflexões. Eu até comentei com você mais cedo, acho que foram 2 dias de conversa lá sobre isso, trazendo exemplos, testes, práticas. Faz antes de uma forma, depois faz depois. Exatamente. Então, aqui é um bate-papo mesmo para aguçar um pouco e para trazer a consciência. E toda negociação a gente tem que ter o ganha-ganha. A gente tem que. E o sucesso está nisso aí, na minha opinião. Ambas as partes da relação saírem ganhando. Isso é ter sucesso. Eu só ganhar em detrimento do outro, para mim não é sucesso. Para mim não tem sucesso. Beleza. Gostei. Espero que tenham gostado. Aí não sei se tem alguém além da gente vendo, mas espero que tenham. Isso aí, se não tiver, vai ter depois. YouTube. Vai ter. Sim, claro. Vai pro YouTube. É isso aí. Nosso arquivo empresarial. Né? O pessoal comentou aí o quê? Lá em cima. É isso aí. Temos Júnior aqui comentando que é muito legal a iniciativa. Tenho certeza que esses 3 aí, ó, gente. A ideia é essa. Em breve, lançamento oficial pós aprovação do Banco Central. Em breve. Valeu, turma. Tchau. Valeu. Tchau. Beleza. Vamos nessa.